I don't know why you say goodbye, I say hello. Olá, olá! Como estão? Olá. Vi que o filho do John Lennon disse que as pessoas estão ouvindo menos Beatles, hein? Terrível essa notícia. Mas caminhamos aí para o meteoro vir para o planeta Terra, mais cedo ou mais tarde. Olá, olá! Ótima segunda-feira para todos vocês. Uma segunda-feira nublado, tempo feio aqui em São Paulo. Ao contrário de você, que é lindo e linda. Vocês são lindos, maravilhosos. Vamos juntos para mais 7 coisas que vocês precisam saber sobre o domingo da semana 16 da NFL. Feliz Natal para todos vocês. Talvez muitos de vocês aí não vejam mais nenhum vídeo até o Natal, vai viajar e tudo mais, então Feliz Natal. Vamos começar. Primeira coisa que você precisa saber é que temos classificados para a pós-temporada. Os Rams já estavam classificados, mas agora com a vitória de Seattle, a gente tem Seattle. Filadélfia venceu a divisão, tá? É o único campeão de divisão garantido na NFC, que também classificou. Os Rams, o San Francisco 49ers, que joga nesta segunda-feira, classificou com a derrota do Detroit Lions. E pela primeira vez, desde 2018, eu vou ver o Chicago Bears jogando em janeiro. Quer dizer, 2020, 2018, tô doido. 2020, nossa, contra o Saints, eu apaguei esse jogo da memória. Então, perdão. Pela primeira vez, desde 2020, eu vou ver os Bears... Aqui 2018 foi a última vez que ganhou a divisão. Os Bears na pós-temporada. E na AFC a gente tem Broncos e Patriots classificados, mas nenhum dos dois garantiu a divisão já, tá? Porque os Chargers estão, ó, toque, toque, toque na porta do céu. Grande canção, hein? Bem melhor que o original. Bob Dylan é chato pra cacete, hein? Eu tô numa cruzada pra ir contra aforismos e sensos comuns que as pessoas estabeleceram. Corolla é o carro dos sonhos. Não é, gente. Corolla é um bom carro. Toyota me patrocina. Bob Dylan é bom. Quem que chegou à conclusão que Bob Dylan é bom? É sério, com tantas opções possíveis da mesma época. Rolling Stones, Beatles, como eu já falei, especialmente pós-viagem para a Índia. Bob Dylan nunca foi bom, cara. Nunca foi bom. Knock, knock, knock no Heaven's Door é dele? Eu já não sei mais, mas enfim, bebi muito café. Broncos e Patriots estão classificados. Tom Zé é bom. E é isso, tá? Segunda coisa, um monte de gente vai me xingar por causa disso, paciência. Segunda coisa que você precisa saber é que o Matthew Stafford continua na liderança para MVP. A gente já teve, muita gente pode olhar e falar, tá, e se os Rams não ganharem a divisão? A gente já teve MVPs que não ganharam a divisão, tá? Isso aconteceu, por exemplo, na última vez que um running back foi MVP da NFL, Adrian Peterson, em 2012. Não necessariamente o cara tem que ganhar a divisão, ainda mais se for uma divisão com tantos times acima de 10 vitórias. Não acho que a derrota é na conta do Stafford. Teve aqueles three and outs, mas foi mais a chamada, os Rams ficaram conservadores, teve retorno do Shaheed para touchdown. Eu até apontei na semana passada que o Shaheed era um jogador muito importante para essa reta final de campeonato para Seattle, o segundo retorno dele para touchdown pelo Seahawks nessa temporada. Teve um touchdown longo também do Sam Darnold para o Barner, se não me engano. Então, muita coisa aconteceu nesse jogo, não acho que é na conta dele, passou das 400 jardas sem o Davante Adams. Ele ainda está na liderança do MVP. Mas o Drake May teve seu primeiro jogo para além de 300 jardas. Daqui a pouquinho eu falo sobre ele, inclusive é o terceiro tópico. E eu acho que ainda existe um cenário. Mas o problema é que vai ter um argumento que vão usar contra o Drake May nas próximas semanas, que eu não concordo, que é Dolphins e Jets na equação. Ou melhor, Jets e Dolphins são os dois próximos jogos dos Patriots. São adversários fracos e aí vai ficar um pouco mais complicado pro Drake May tirar essa diferença, por assim dizer. O Drake May lidera a NFL em porcentagem de passos completos, o Stafford em touchdowns. Eu acho que touchdowns é mais importante a estatística se você quiser ir apenas com a estatística por si, né? Porque muita gente pesa bastante as estatísticas para os prêmios. Eu confesso que eu ainda não me decidi quem vai ser o MVP. Para mim, o Drake May deu uma colada e eu vou mais ou menos decidir isso na semana 18, tá? Sendo muito honesto. Mas está entre os dois. Eu não consigo ver outro que entre na briga. Myles Garrett, temporadaça, defensor do ano, mas acho que não vai entrar nessa briga. O Josh Allen flertou com isso no último jogo, e os números dele em dezembro são fantásticos, mas não foi uma grande partida do Josh Allen contra os Browns, contra a boa defesa dos Browns, daqui a pouco eu falo sobre isso também. O Dak Prescott também, mesmo com números, esse sonho ruiu, os Cowboys estão eliminados. Com tudo isso, eu acho que está entre Stafford e May. Falando nele, passou das 300 jardas e no segundo tempo, o que me chama a atenção é o seguinte, ele levantar a cabeça e mesmo com 2 turnovers no primeiro tempo, um fumble e uma interceptação, que foi muito na conta dele, tá? Foi um passe bem feio, telegrafado, ele não deveria ter forçado aquela bola na red zone. Mesmo com isso, no segundo tempo, o Drake May colocou os Patriots no ombro e foi pra cima.
O touchdown do Kyle Williams, ele mostra isso com clareza. Aquele é o Drake May Special. Você abre o cardápio lá, eu quero o Drake May Special. É isso. Desde North Carolina. É esse passe no perímetro para mais de 20 jardas. Desde North Carolina ele tinha isso como virtude. E mostrou isso várias vezes nessa temporada. O Drake May não é um dos que mais passam em profundidade no perímetro. Por incrível que pareça, em números. Mas é um dos mais eficientes nesse tipo de passe. É o melhor quarterback da NFL entre 10 e 19 jardas, para mais de 20 é o Stafford ainda, então 9 touchdowns. Mas é realmente impressionante porque a linha ofensiva dos Patriots não estava jogando bem ontem. Contra um time que pressiona muito pouco o quarterback, né? E também que saca muito pouco o quarterback, os Ravens, o segundo time com menos sacks, entrando nessa partida. E eu acho que nessas campanhas derradeiras, o Drake May mostrou porque ele tem que ser considerado um candidatíssimo MVP. É isso que é um jogador mais valioso. Com o Mac Jones, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Com o Mac Jones, os Patriots teriam virado esse jogo fora de casa, no horário nobre? Não. Não teriam. Isso prova o valor do Drake May. Segundo tempo, 202 jardas, 16 de 24, 4 de 5 para mais de 20 e um touchdown. Quarta pauta. Antes de eu falar a quarta pauta, deixa eu colocar para carregar a câmera aqui. Quarta coisa que você precisa saber. Eu vou estender esse assunto num vídeo para membros. Dos 4 quarterbacks de elite da NFL, que entraram a temporada sendo quarterback de elite, todos eles estão aqui nessa prateleira, e pode ser que eu mude isso para ano que vem, o Lamar Jackson está jogando pior desses 4. Joe Burrow jogou pouco, mas quando jogou, tirando o jogo contra os Ravens, foi muito bem. Inclusive foi muito bem ontem contra os Dolphins. O Josh Allen também teve partidas fantásticas, embora tenha jogado abaixo do ano passado, no todo. O jogo contra os Patriots foi fora de série. O Patrick Mahomes com N problemas. Aliás, fiz um vídeo para os membros sobre isso, né? Na ausência que se dá valor. Sem o Patrick Mahomes, a gente viu quão fraco vários setores desse time de Kansas City, quão problemática é a terceira descida para o ataque. O Lamar Jackson eu acho que é o que está jogando pior dos 4. Mas frise-se, assim como o Burrow também machucou. E ontem foi outra lesão nas costelas, nas costas, né? Tomou uma joelhada, saiu do jogo no primeiro tempo e não voltou. Os Ravens foram com o Tyler Huntley, perderam o jogo e com o Huntley tendem a perder semana que vem contra os Packers. Eu não sei se vai jogar o Malik Willis, a gente pode ter o Malik Willis e Tyler Huntley no sábado. A gente não sabe como que vai estar a evolução em relação à concussão do Jordan Love. Tomara que ele jogue. Tomara que os dois joguem, né? Que o Lamar também. Mas o que eu queria bater nessa tecla é que, independente das lesões, o Lamar Jackson está jogando mal. O Lamar Jackson está segurando a bola mais do que deveria. Ah, mas a linha ofensiva não está jogando bem. Concordo. Mas o Lamar Jackson tem a terceira maior porcentagem de pressões que viraram sacks neste ano. O Lamar Jackson, ele tem, em média, 5,3 segundos até um sack acontecer. Será mesmo que é só a linha ofensiva que está jogando mal? Claro, dá para colocar nessa equação que o DeAndre Hopkins, embora seja um bom recebedor em bolas contestadas, ele não cria separação tão fácil. Dá para colocar nessa equação que o Mark Andrews não é o mesmo tight end. Dá para colocar nessa equação que o jogo terrestre caiu de produção, o que deixa menos espaço em média e longa distância. A única coisa que o Lamar Jackson está fazendo bem nessa temporada é o play action, quando a defesa compra a ameaça do jogo terrestre. Mas frise que ele está correndo menos com a bola também, e eu acho que é entendível por conta das lesões. Teve lesão no posterior da coxa na semana 4 e agora mais uma nas costas. O Lamar Jackson passa longe de ser o quarterback que foi nas últimas 2 temporadas, e eu vou falar uma coisa baixinho. Se o Lamar não tiver o elemento do jogo terrestre, dele correr com a bola em corridas desenhadas e improviso, ele deixa de ser um quarterback de elite. As defesas precisam estar preocupadas com esse 12º jogador fantasma, que é o Lamar Jackson correndo com a bola. Se não tiver isso vale para o Jalen Hurts também, e valeu para o Russell Wilson no final da carreira, e valeu para o Cam Newton no final da carreira, e valeu para outros quarterbacks móveis, valeu para o Steve Young um pouquinho também no final da carreira, de leve, se bem que no caso deles concussões foram fator. Cara, você precisa ter esse elemento no jogo, senão vai ficar complicado. Então, eu estou bastante preocupado com isso em relação ao ano que vem. Bastante preocupado mesmo. Quinta coisa que você precisa saber é que o James Cook teve mais uma partida de jogador ofensivo do ano. Não vai ser ele, tá? Deve ser aí o Smith-Njigba, ou até mesmo o Puka Nacua, o Jonathan Taylor perdeu terreno nisso. Mas olha como as corridas explosivas ajudaram o Buffalo. Se pegar as corridas do James Cook, teve uma de 15, uma de 44 para o touchdown, outra de 13 e outra para 17. Enquanto isso, o Josh Allen teve 0 passes completos para mais de 10 jardas.
O James Cook teve 1, 2, 3, 4 corridas para mais de 10 jardas, que é bem mais difícil acontecer que um passe para mais de 10 jardas. E o Josh Allen, 0 para mais de 10 jardas, com a bola no ar pelo menos 10 jardas. Frise-se, isso eu venho batendo na tecla. Muito se fala sobre a defesa dos Browns, sobre a defesa dos Texans, sobre a defesa dos Broncos, sobre a defesa dos Seahawks. E eu coloquei na equação, foi até perguntado no último Thursday Night, a gente colocou a hashtag no ar, na transmissão do Sport TV, ou foi da GTV, agora não lembro. E eu até falei, olha, a defesa de Cleveland, eu sei que o time é uma bomba, mas a defesa de Cleveland é boa. Ela é muito boa. O Carson Schwarzenegger deve ser, ainda mais por essa questão do Emanuori, né, teve a concussão, vamos torcer para que ele jogue, mas deve ser o calor defensivo do ano. Ou tá entre ele e o Emanuori. E o defensor do ano certamente é o Myles Garrett. Essa defesa pode ter o defensor do ano na posição de edge e o calor defensivo do ano como linebacker. A gente tem que bater palmas pro trabalho de Cleveland no lado defensivo. Precisa de um ataque para competir, mas a defesa não é problema. Agora o outro lado da equação, a defesa de Dallas é uma calamidade pública. Quinnen Williams não jogou e o resultado foi o que você esperava, né? O jogador com mais pressões de Dallas foi o Jadeveon Clowney com 4. E aí o Matt Eberflus falou assim, bom, não temos o Quinnen Williams, o Micah Parsons obviamente já não temos há bastante tempo. O que vamos fazer? Vamos mandar blitz. Contra blitz foi 54%, teve mais blitz do que pressão de 4 homens contra o Justin Herbert. Contra blitz, o Herbert teve 12 de 16, 143 jardas e 9 jardas por passe. E ele ainda acrescentou corridas nesse jogo. A defesa dos Cowboys é muito frágil na secundária. A defesa dos Cowboys é muito frágil na posição de linebacker. E não é o Quinnen Williams que iria resolver isso. Assim como, antes que você, torcedor de Dallas, já pegue em tochas e queira me xingar, o Kurt odeia os Cowboys, também não seria o Micah Parsons que resolveria. Meu ponto, quando houve a troca do Quinnen Williams, foi, com essas duas escolhas de primeira rodada, talvez seria melhor pegar, no futuro, um cornerback de primeira rodada, que é uma carência escancarada de Dallas. Talvez, às vezes até trocar para baixo, com mais escolhas no dia 2, pegar um linebacker no dia 2, o Schwarzenegger, por exemplo, escolha de Cleveland no início da segunda rodada. Então, assim, cara, esse de talento. E o coordenador não é grande coisa, né? O Matt Eberflus. E tudo indica, pelos comentários que eu vi hoje mais cedo do filho do Jerry Jones e Stephen Jones, é que o Eberflus não vai cair. Ele vai voltar para o ano que vem. Sim, falta material humano. Mas a defesa de Dallas é uma calamidade. Eu dou uma pitada de tempero aqui da parte mental, psicológica e passando um pouquinho de pano, porque os caras entraram eliminados nesse jogo. Mas é realmente impressionante. Contra essa linha ofensiva dos Chargers, você manda blitz adoidado, não consegue pressionar sem blitz, não consegue pressionar com blitz. Aí fica difícil. E por fim, sétima coisa que você precisa saber. O Jacksonville Jaguars pode ter a folga da AFC. Pelo Next Gen Stats, a chance é 50% Denver, 32% Patriots, 11% Jaguars. Se os Broncos perderem um dos próximos 2 jogos contra Kansas City e Los Angeles Chargers, e os Patriots perderem um dos próximos 2 jogos contra Jets e Dolphins, e os Jaguars ganharem os 2 próximos jogos, a folga é de Jacksonville. A folga é de Jacksonville. Acho que vai acontecer? Não. Não acho que New England vai perder nem para Jets nem para Dolphins, e não acho que Denver vai perder aqui para Kansas City, embora possa perder para os Chargers. Vamos ver o que vai acontecer na última semana. Inclusive, os Chargers ainda podem ganhar a divisão. Não acho que vai acontecer, mas existe um cenário que os Jaguars sejam seed 2 da AFC. E aí eles pegam o seed 7. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, mas promete muito aí os playoffs nesta temporada. Claro, eu vou colocá-lo também nos vencedores amanhã, mas a gente precisa falar sobre o Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence pegou times mais fracos nas últimas semanas? Sim. Eu fiz um vídeo para os membros na quinta-feira dizendo o jogo contra Denver, fora de casa, uma defesa que pressiona muito, que pode atrapalhar o relógio de pocket do Trevor Lawrence. Esse jogo pode ser o termômetro para a gente voltar ao bonde ou não. E eu estou fechado com o bonde de novo do Trevor Lawrence. Estou com medo de quebrar minha cara? Estou. Mas eu não posso ir contra o que eu estou vendo. Não seria justo com o torcedor dos Jaguars. Trevor Lawrence melhorou muito no pocket. A confiança dele está muito melhor. Teve alguns passes que eu separei aqui. Tem um passe para o Parker Washington, em movimento no primeiro quarto, que é fantástico. Tem um touchdown também no segundo quarto, também para o Parker Washington, fantástico. Aliás, o Parker Washington é um jogador subestimado nesse time. No final do segundo quarto, um passe para o Myers também, com o timing perfeito, ele quebrando, o Trevor Lawrence escalando pockets. Ele sentiu muito bem a pressão no jogo. Jogou contra a melhor defesa da NFL, ou uma das 2 melhores defesas da NFL. Uma defesa que tem mais de 60 sacks nessa temporada. Não teve interceptação, ele cortou os turnovers idiotas que ele tinha. É muito bom ver isso acontecer. Graças a Deus, porque a gente ficava com cara de idiota falando que o Trevor Lawrence era o melhor prospecto desde o Andrew Luck. O jogo do Trevor Lawrence não tem muito problema. E aí era muito claro, eu bati muito na tecla, era mental.
E eu falei mais cedo nessa temporada, eu desisto do Trevor Lawrence ser um quarterback de elite e tudo mais, porque o mental dele parece que não dá a volta por cima. E deu. No vídeo para os membros que eu fiz na última semana, eu destaquei que os Jaguars estão correndo mais com a bola, isso é fator. Mas nesse jogo, não é como se o jogo terrestre tivesse ganho a partida. Quem ganhou muito essa partida foi o Trevor Lawrence. E diga-se, tudo isso sem o Travis Hunter, que Jacksonville gastou 2 primeiras rodadas para ter. Olho nos Jaguars e, felizmente, eu digo isso com muito gosto, olho no Trevor Lawrence. Eu vou falar nos vencedores e perdedores amanhã, porque eu fiz um vídeo para os membros, mas eu tuitei hoje mais cedo. Olho nos Eagles também, tá? Porque esse time está passando um pouquinho mais abaixo do radar do que deveria. A defesa dos Eagles está jogando muito bem, o A.J. Brown está tendo volume, o Saquon Barkley está quebrando tackles, olho em Filadélfia, certo? Um beijo carinhoso para todos vocês, fizemos todos o que podíamos, a gente volta com mais ao longo dessa semana e amanhã, claro, com vencedores e perdedores. Tchau!